Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Vocês estão no canal Curtindo a Natureza, Suculentas e Orquídeas. Gente, no vídeo de hoje eu vou responder a pergunta de uma pessoa que me perguntou assim, olha, eu sempre compro no supermercado, mas elas acabam morrendo. Por que isso acontece? Quem perguntou isso foi o Leone Alves. Eu vou estar respondendo a pergunta dele através do vídeo, tá? Então, Leone, o que acontece quando a gente compra uma Phalaenopsis no supermercado? Eu acabei de adquirir essas duas aqui. Essa aqui, olha que coisa mais linda, como que tá florida. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é como que tá a planta. Eu sempre dou preferência a comprar planta com botões, porque ela vai durar mais a floração. Mas não é só a floração que nos interessa. Precisamos olhar aqui, olha, tá? O vegetal dessa planta. Tem alguma escuridão ali no caule? A gente tem sempre olhar nesse pseudo caule aqui, olha. Então tem que saber comprar a planta, tá? A primeira coisa é isso. Você tem que olhar ali, ó. Tem alguma coisa que possa vir a ser fungo? Essa planta tem raiz? Tá boa de raiz? Como que tá as raízes dela? Olha. As raízes estão bem? Então essa planta aqui, ela tá super bem de raiz, tá vendo? Dá pra você ver que ela tá muito bem de raiz. E ela tem uma floração exuberante. Comprei essa aqui também, agora. Acabei de adquirir, também do supermercado. E ela também é a primeira coisa que eu olho aqui, ó. Tá? Tem algum sinal de escuridão aqui no tronquinho dela? Não tem, né? Então, essa planta tem raiz boa. Olha só. Então, essa planta tem raiz boa, olha. Então, a gente olhou esses detalhes, a gente leva a planta para casa. Olha só, tá com raiz boa aqui. A raiz não tem ponteira, não tem problema, tá, gente? Porque essa planta tá florida, provavelmente ela não vai estar com ponteira, tá? Às vezes sim, às vezes não. Então, eu cheguei em casa com essa planta. Eu vou agora imediatamente regar essa planta? Não, não vou regar essa planta. Ela tá seca, tá vendo? Essa aqui tá bem seca, olha. Dá pra ver que ela tá bem sequinha, que as raízes estão brancas, tá vendo? Vou mais longe, tem que mais fácil de ver. Olha lá, as raízes estão branquinhas, significa que ela tá bem sequinha. Mas eu vou chegar em casa e já vou regar essa planta? Não, gente, não é. Não vou chegar em casa e regar essa planta. Eu vou dar um tempo para essa planta se adaptar aqui na minha casa. Essa aqui, olha, já tá um pouco mais úmida. Ó, um pouco não, essa aqui tá bem úmida. Então, o que eu vou fazer com essa? Nada, eu vou deixar ela quietinha aqui. Vou fazer replante? É uma coisa muito importante, tá? Tá, Cleone? Para você que perguntou aí, olha, é muito importante. Eu vou fazer o replante dessa planta agora. Ela tá com flor, tá com botões. E eu preciso replantar essa planta imediatamente, assim que eu comprei essa planta. Esse é um dos maiores erros, tá? Eu perdi muita planta por fazer isso. Por chegar com a planta em casa e correr para replantar. Principalmente se ela tiver com floração e você fizer o replante. Aí eu comprei uma planta, ela tá com pouca raiz, eu preciso fazer o replante dela urgente. Então o que tem que ser feito primeiro? Você precisa tirar as hastes florais, tá? Se você não tirar as hastes florais, ela não vai desenvolver raiz, ela vai debilitando, debilitando e você acaba perdendo a planta. Então é isso que acontece muitas vezes com as plantas do supermercado. Primeiro que a pessoa chega e molha muito, tá? Molha essas plantas demais. E segundo, faz replante imediatamente, gente. Não tem necessidade. Eu tenho planta aqui que eu já mostrei ela em vídeo umas 4 vezes. Essa aqui, por exemplo, ó. Eu já mostrei essa planta aqui. Eu comprei essa planta mês de maio. Nós estamos em julho. Não replantei. E ainda não vou replantar. Ela ainda não acabou a floração. Tá começando a passar, tá vendo? Alguns murchanos aqui, mas ainda tem botão por abrir. Então eu não vou fazer o replante. O que eu fiz? Eu firmei essa planta, como eu já falei em outro vídeo. Se você comprou a planta e ela tá bamba no vaso, você firme ela. Essas aqui tá bem firme, ó. A planta não tá se movendo, você pode pegar aqui as hastes dela, ó, a planta tá firme, não tá se movendo. Se tiver bamba aqui, ó. Ó, essa planta aqui tá meio bamba, ó. Tô sentindo ela mexendo. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso firmar essa planta. Aí o que eu faço? Eu faço um furinho aqui e coloco um palito para prender essa planta melhor. Ela vai ficar aqui até essa floração passar, para eu estar fazendo replante. Então esses são os dois piores erros que as pessoas cometem. Joga água imediatamente, assim que chega.
e depois fazer o replante com essa floração linda. Ah, mas eu quero pôr num vaso lindo e eu quero pôr ela no vaso logo, porque eu tô ansioso para ver ela no vaso bonito. Gente, acopla. Pega o vaso. Eu tenho aqui um vaso de barro, vou fazer só uma simulação aqui. Eu quero pôr ela no vaso bonito, só põe assim, ó. Tá? Pronto. Não tire essa planta do substrato dela agora imediatamente. Não façam isso, porque vocês vão perder. E é por isso que as pessoas perdem as plantas que compram no supermercado. Então, aí, respondendo a sua pergunta, esses os dois piores erros. Então, quando que eu posso fazer o replante dessa planta que eu acabei de comprar do supermercado? Então, quando passar a floração. Hoje nós vamos fazer um replante, vou mostrar para você como fazer um replante de uma forma que a planta ela não vai secar raízes, tá? Ela vai permanecer, ela vai continuar se desenvolvendo lindamente, mas ela já vai ter passado floração. Eu vou mostrar para você aqui, olha, a planta que a gente vai replantar vai ser essa aqui, ó. É uma mini Doryctenopsis, ainda tem algumas florzinhas, mas você percebe que as hastes, ó, essa aqui já acabou toda, tá vendo? Essa aqui já tá só um restinho de floração. Eu não vou esperar essa planta esgotar totalmente para eu fazer o replante dela. Por que que eu vou fazer o replante dessa planta? Ela tá plantada num substrato que eu não cultivo. Eu preciso replantar essa planta se eu não quiser? Não, gente, pode deixar aí nesse substrato. Você só tem que saber regar, tá? Você só tem que saber regar ela, porque ela tá no substrato que retém muita umidade. Mas se você não quiser fazer o replante, não é necessário. Eu sempre replanto as minhas porque eu gosto de replantar. Eu tô fazendo uma coleção de mini em vaso de barro. Então, eu vou colocar essa nesse vaso aqui, tá? Nesse vasinho aqui. E eu sempre replanto no vaso de barro. E eu sempre gosto de fazer replante porque eu não consigo cultivar nesse tipo de substrato. Porque eu tenho a mão, como fala, pesada para regar. Eu gosto de regar. Então, para me regar, eu preciso de ter um substrato mais drenável, tá? Então, qual que é o substrato que eu aconselho? Principalmente para quem está iniciando. Gente, coloquem um substrato inerte. Aquele substrato que não apodrece. O que é o substrato inerte? Pode ser o isopor, pedra brita, caco de telha ou de tijolo. Esses são substratos que não apodrecem, tá? Eles duram muito ou para sempre, né? Vamos dizer assim. Não apodrece. Pedra não apodrece, isopor não apodrece, tá? E caco de tijolo, telha também não apodrece. Então, você não vai precisar fazer replante dessa planta só se ela crescer muito ou se ela der algum problema, um fungo, uma coisa assim. Do contrário, você não precisará fazer replante dessa planta, tá? Então, eu uso sempre o substrato inerte. Eu não tô usando mais esse substrato comum. Eu sempre uso brita ou caco de telha ou isopor. Então, nós vamos fazer o replante dessa aqui. Eu acho que até falei no meu vídeo aqui. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu faço o replante dessas plantas que chegam do supermercado. Como eu falei para vocês, eu espero passar a floração. E qual que vai ser o proceder aqui? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é tirar, né, esses tutores, porque a gente vai tirar essas hastes, tá, gente? Algumas plantas bifurcam haste se você deixar, mas se você quiser que bifurque, você não faça o replante, tá? Se você for fazer o replante, gente, não funciona replantar nenhuma Phalaenopsis com haste floral. Não funciona, não adianta. Eu já fiz, já perdi planta, ela fica debilitada e eu acabo perdendo a planta. Então, não faço mais, tá? Tem gente que faz, diz que dá certo, mas eu não faço. Então, assim, se você fez, deu certo, continue fazendo aquilo que dá certo. Gente, a gente mostra aqui algumas coisas em vídeo, mas a gente não tá colocando uma regra, tá? Algumas coisas que a gente faz com as nossas que dá certo. A gente quer que as pessoas aprendam a cultivar essas plantas, porque elas são lindas, maravilhosas. E a gente quer, vou fazer uma baguncinha aqui, gente, que elas tenham sucesso assim como a gente, né? A raiz tá agarradinha aqui, ó. A gente fica com dó de arrebentar, mas algumas não tem jeito, tá, gente? Algumas a gente acaba quebrando ela. Essa aqui não, acho que não vai precisar quebrar, não. Não, arrebentou, gente. Não teve jeito. E aí, você tirou o substrato. Tem uma buchinha aqui no meio, olha. Tem gente que tira, tem gente que não tira. Eu prefiro tirar. Essa bucha, ela vai envelhecer também, vai ficar ácida, tá? E com o tempo ela vai
causar problemas aqui no fundo dessa planta, tá vendo? Ela causa problemas aqui. Pra mim, eu não deixo, tá? Gente que deixa, mas é aquela coisa, né? Cada um tem o seu jeito de fazer. Como eu falei, se vocês estão fazendo, tá dando certo, gente, continue fazendo aquilo que tá dando certo, tá? Então, eu tô mostrando aqui pro Cleone como que a gente faz para replantar essa planta e não perder raízes. Você observou, amigo, que essa planta, ela não tinha raízes aéreas, né? As raízes dela estavam todas dentro do pote. Então, o que a gente vai fazer? Elas vão voltar todas para dentro do pote. Se você pegar uma planta, como essa aqui, por exemplo, olha, que tem uma raiz aérea, essa raiz aqui é aérea, essa aqui é aérea, tá vendo? Que ela tá fora. Você não pode colocar essa raiz aqui dentro do substrato, tá? Se você colocar, ela apodrece. Se a raiz tá lá dentro do substrato e você deixa fora, ela também apodrece. Então, a planta, se ela tem raiz fora, você coloca, deixa pra fora as raízes que estão fora. Se tem raiz pra dentro, você deixa pra dentro que tava, né? Pra dentro. Eu tô colocando sempre a minha de isopor. Eu vou plantar a minha no isopor, tá? Eu não estou plantando, eu não estou usando aqui substrato que não seja inerte. E o que que a gente vai fazer? Tem gente que não gosta de ver, né, gente? Mas aqui, olha, tem dois nozinhos aqui, tá vendo? Uma aqui. Eu corto entre, tá? No meio aqui, ó, corto aqui bem na diagonal, ó. E vou cortar as duas hastezinhas. Ó. Eu tenho aqui um fungicida. Eu coloco aqui, ó. Eu pego esse fungicida aqui. Coloco aqui em cima, ó. Tá vendo? Pra que não entre nenhum fungo, né? Nessa planta. Porque eu não quero que ela tenha fungo. Vai ficar branquinho o lugar, mas não tem problema. Observei aqui o tronquinho da planta. Não tem nenhum problema aqui. E essa é uma mini dorita, dá pra ver o pareamento das folhas? Tá vendo? Então, eu fiz aqui uma caminha, tá? De isopor. Esse tipo de coco, esse substrato que veio ali, ele não é ruim, tá, gente? Se você mora num lugar que é bem seco, ele não é ruim, mas eu prefiro não usar, tá? Eu prefiro não usar. Porque aqui, no meu lugar, é bem úmido. Eu vou colocar um pouquinho mais de isopor, porque eu gosto que a planta fique um pouquinho mais acima no vaso, tá? E eu vou usar palitos para prender essa planta. Eu vou mostrar para vocês como que eu uso palitos para prender essa planta. Esse vaso aqui tem alguns buracos e a gente vai aproveitar esses buracos para estar prendendo essa planta. Eu vou pegar aqui o meu palito, porque eu esqueci aqui. Voltei aqui, eu tenho aqui palitos de bambu. Eu gosto de usar esse, gente, porque ele é bem flexível, tá? Então, eu vou colocar aqui a minha planta bem no meio do vaso. Já falei, eu não planto mais a planta deitada no vaso, nem na beirada do vaso. Eu planto sempre no meio, para que a planta, quando ela vai desenvolvendo, ela toma naturalmente se ela quiser, tá? Toda planta que eu plantei fora, no meio, na beirada do vaso, ela fica para fora do vaso depois e o vaso fica vazio. Eu não gostei. Mas é coisa minha, né? Como eu já falei, cada um faz aquilo que achar correto, tá? Eu vou enfiar um palito aqui no buraco, espero que esteja dando pra vocês verem. E vou varar no outro buraco lá, pra prender bem essas raízes. Gente, planta solta no vaso não enraiza, tenha sempre isso em mente, tá? Planta solta no vaso, ela não enraiza, ela não desenvolve. E essa planta, ela tem bastante raízes. E ela vai soltar raízes novas. Eu preciso que ela solte raiz nova, né? Porque é assim que ela dá sinal que tá tudo bem, que ela tá indo bem. Ela vai soltar raízes novas. Então, vamos colocar aqui mais palito, porque esse aqui foi pouco, não prendeu o suficiente. Eu quero que ela fique bem presa, tá? Vamos colocar mais um palito. Deixa eu achar mais um buraco aqui. Para que essa planta fique, gente, extremamente presa. Ela não pode se balançar. De jeito nenhum. Se ela se balançar, é porque não ficou bem preso, tá? No vaso. Às vezes, a gente consegue prender. Ó, a planta tá presa, ó. Tá vendo? Tá bem presa aqui.
E o que que eu vou fazer agora? Eu não coloco muito substrato, não. Como vocês viram, eu fiz uma caminha de isopor lá embaixo. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou aqui. A planta tá presa, ó. A planta tá firme aqui. Ó, a planta não se move, ó. Tá vendo? Dá pra ver aqui que a planta tá firme aqui no vaso. Ela tá bem presa. Mas se eu achar que não tá bom, pode passar mais um palito. Quer ver? Relevem o barulho, gente. Hoje é sábado, né? Tem bastante pessoas em casa, tem barulho. Eu moro próximo à rua aqui. Aí tem carros. E tem meus animais que também fazem bastante barulho. Então, eu vou passar mais um palito aqui, ó. Porque eu achei que ainda posso passar mais um palito. Até você ter certeza que sua planta está extremamente firme, passa em palitos. Não precisa se preocupar. Ah, mas eu passei um monte de palito. Não tem problema não, gente. O palito, ele depois, se você quiser tirar, você pode. Mas esses palitos, eles são, no caso do meu aqui é bambu. Ele não vai fazer mal nenhum para sua planta. Na maioria das vezes, ele se decompõe e você nem vê. Outra hora, a raiz tampa ele e você acaba não vendo mais o palito. Aí, agora sim. Agora ficou bem presa essa planta. O que eu vou fazer agora? Você tá vendo? Você viu que eu cortei, né, Leone? Esse vídeo eu tô fazendo pra mostrar pra você como não perder sua planta que você trouxe do supermercado. Então ela ainda tinha florações, tá vendo? Ainda tinha florzinhas até bonitinhas. Mas ó, essa haste aqui já tinha acabado e a maioria das flores já tinha caído. Se você esperar essa haste secar, vai sugar muita energia da sua planta. Então não espere. Você viu que sua planta está passando a floração, já é hora de fazer o replante. Começou a murchar, começou a cair florzinha, então já tá na hora, né, de fazer o replante. Aqui, eu vou usar aqui, olha, o esfagno, tá? Para cobrir. Que como eu falei para vocês, eu não ponho a planta substrato dentro, ó lá. Eu coloquei a planta sobre, tá vendo? Sobre um pouquinho de isopor só para forrar o fundo. Sobre um pouquinho de isopor. Dá pra ver claramente que as raízes estão tudo aqui. Só que essas raízes estavam tampadas dentro do vaso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso cobrir essas raízes. E o que eu vou colocar aqui? Um pouquinho de isopor. Esse isopor vai dar umidade, tá? Para essa planta. Vai manter essa planta úmida e vai cobrir essas raízes para elas não secarem. Porque se essas raízes ficar tomando vento, elas vão secar, tá? Elas estavam dentro de um substrato, então elas não podem tomar vento. Elas precisam ser cobertas. Ó, então eu vou cobrir aqui, vou mostrar pra vocês bem direitinho. Gente, tomem cuidado com o rizoma da planta, tá? É pseudocaule, mas todo mundo fala rizoma, então fica mais fácil de entender também, porque às vezes a pessoa não entende o que a gente tá falando, né? Que os termos são muito técnicos às vezes. E eu quero mostrar para vocês, eu sou uma pessoa simples, que tem o meu cultivo simples, a maioria das minhas plantas são cultivadas até mesmo em garrafa PET, e tem dado muito certo, tá? Então, essa parte aqui, ó, tem que ficar livre, tá vendo ali, ó? Ó, aqui, é daqui que vai sair as raízes, tá? Vou colocar bem pertinho para vocês verem, tá livre, olha. É dali que vai sair raízes novas. Então, se você cobrir ele, ou se deixar o esfagno encostar, pode apodrecer essa partezinha ali. A gente não quer isso, né? A gente quer que a planta, ela fique com essa parte saudável, porque daqui que vai vir raízes novas. Então, a raiz nova vindo aqui, ela vai agarrar aqui no vaso, no substrato. Como elas amam esse tipo de vaso, ela vai se desenvolver rapidamente. Ah, você aduba na hora que planta? Sim, gente, eu uso Rimitsu, tá? Eu vou pegar aqui meu Rimitsu, que eu nem sei onde que eu deixei. Vou colocar aqui um pouquinho para vocês verem. Rimitsu é um adubo que eu gosto muito, tá? É um adubo que eu gosto muito mesmo. Para enraizar, ele é excelente. Não ganho nada pra falar do Rimitsu, mas toda vez que eu faço um replante eu falo dele, né, gente? Rimitsu é esse adubo aqui, tá? Ele é super fácil de encontrar. E o que eu vou fazer? Eu coloco a olho nu aqui um pouquinho. Vou mostrar pra vocês a quantidade. É como se fosse uma colherinha de café. Tá? Aqui, o Rimitsu, ele é um pozinho.
Aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Dá pra ver ele aqui, ó. Deixa eu virar aqui assim. Aqui, ó. Tipo uma terrinha aqui, tá vendo? Aqui, ó. Ó. Isso aqui é o Himitsu. O que eu vou fazer? Ele é um pozinho, tá? E esse pozinho, ele tem a tendência a dar um bolorzinho, tá? Tipo um mofinho. O que eu faço? Eu pego mais um chumacinho de esfagno úmido e coloco aqui em cima dele, olha. Pra quê? Vai dar bolor? Vai, mas eu não vou ver, então não vai me incomodar, tá? Então essa planta, ela tá adubada com o Himitsu, para que ela enraize rápido, tá? Ela vai enraizar rapidamente, já já eu vou estar mostrando para vocês o enraizamento dessa planta. Ela vai enraizar muito rápido por causa desse Himitsu que eu coloquei aqui. E eu adubo também minhas plantas com BG. Era para mim estar adubando toda semana, mas como eu falei com vocês, estou trabalhando na roça, na panha de café, eu não estou adubando toda semana. Mas sempre quando eu posso, eu adubo, tá? Quando eu não estou trabalhando, eu adubo semanalmente com BG. Então essa planta, na hora que chegar a hora de adubar as outras plantas, ela vai ser adubada também. E essas aqui, ó, vai ser replantadas só quando acabar a floração, tá? Quando acabar a floração dessas, a gente vai fazer replante. Então, eu espero que eu tenha explicado direitinho. Vou tirar aqui para mim falar. Eu espero, gente, que eu tenha explicado direitinho, né? Que eu queria passar. Muita gente tem vontade de comprar e não compra porque tem medo de perder, porque quando chega em casa apodrece. Olha ali o rizoma bem livre, tá vendo? Aqui onde eu passei o fungicida. E a planta tá aqui linda, maravilhosa. E ela vai enraizar e já já ela vai dar novas florações. Essa mini dorita é essa rosinha que eu mostrei aqui. O que eu faço com essas hastas? Eu finco ela num pote de planta terrestre. Às vezes costuma surgir uma mudinha. Nem sempre, tá? Não é uma coisa assim que pode surgir não, tá? Pode ser que não surja, mas é assim que eu faço. Então, espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham entendido, tá? Principalmente você que perguntou aí, o que eu faço para elas não perder, né? Gente, dificilmente eu perco uma planta, mas como eu falei, é muito importante olhar na hora de comprar, né? Não vou dizer que eu não perco não, tá? Quando eu perder aqui, uma eu vou mostrar para vocês. Inclusive tem uma aqui, ó, que ela teve um problema, olha só. Ela tá aqui, ó, mas ela tá emitindo ali um broto, tá vendo? Olha lá o brotinho dela ali. Esse celular de perto aqui, ó. Isso aqui é uma brotação nova que tá saindo aqui. Às vezes acontece, tá? O cultivo da gente não é só mil maravilhas, não. Nós também temos problemas. Todos nós, né, que cultivamos plantas, temos problemas. Olha que lindeza essa aqui, gente. Linda demais, né? Então, eu tô muito apaixonada pelas minis. Então, tô fazendo uma coleção de minis e tô colocando elas no potinho de barro. E tô montando ali um painel de minis, que estão com... As que estão ali, já mostrei, né? Estão todas com haste. Já são do meu cultivo, tá linda, maravilhosa. Todas compradas no supermercado, tá? Eu tenho plantas que eu comprei em site? Tenho, que eu comprei no Orquidária Fogaça. Foi o único site que eu comprei orquídeas, foi no Orquidária Fogaça. E comprei uma vez pelo Mercado Livre, que é aquelas mini mudas, que até hoje o pessoal pergunta se sobreviveram. Sim, algumas sobreviveram, outras não, né? Mas eu tenho... a maioria é comprada no supermercado, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem seu joinha. Não se esqueçam de se inscrever, gente, de compartilhar esse vídeo com quem gosta de plantas. Ativem o sininho para vocês receberem notificações de novos vídeos. Se vocês ativarem o sininho, sempre que eu postar um vídeo, vocês vão estar recebendo do YouTube a notificação, né, para vocês estarem assistindo o vídeo novo, tá? Então, sempre quando eu posso, tô podendo gravar. Como eu falei, eu tô gravando menos, mas eu tô gravando sempre que eu posso. Eu tô dando uma diquinha de cultivo e mostrando pra vocês, principalmente pra quem tá iniciando, tá, gente? Eu sei que tem muita gente que já cultiva há anos e tá cansado de ver como que faz, mas tem gente como o Cleone que perguntou, que tá apaixonado por elas, mas ainda não aprendeu o cultivo e é super fácil, tá? Então, muito obrigada a todos. Não se esqueça de deixar aí meu joinha. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fiquem com Deus.